Atenção você aposentado. Hoje, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do seu cargo numa operação em que levanta-se uma suspeita de desvio de até 6 bilhões e 300 milhões de reais. Para você ter ideia, parte deste desvio muito provavelmente seja ligado a golpes envolvendo aposentados. Doutor Fabrício Pozzocco, nossos aposentados precisam ficar atentos a esta questão. Boa tarde. Boa tarde, Kristen. Boa tarde a toda a equipe do Na Mira Informação Verdade. Realmente o que a gente tem visto hoje tem sido algo aí estarrecedor. É verdade que a imprensa já vinha noticiando esses golpes dessas associações, dessas empresas que ofereciam seguros ou tinham aí os descontos direto na aposentadoria, né, das pessoas que estão aqui vendo a gente, né, dos nossos telespectadores, e ninguém sabia como que isso acontecia. Mas infelizmente, Kristen, a gente costuma ver que esses golpes eles tendem a dar problema. E nesse caso específico, o que mais deixa todo mundo acabou acontecendo com as pessoas, né, que são os dirigentes disso. A gente está falando dos comandantes. A gente não está falando do pessoal que é soldado raso, né? A gente não está falando do pessoal que são aqueles operadores do INSS. Não. A questão ficou extremamente complicada, porque ao que parece a cúpula do INSS sabia disso e tinha aí um envolvimento relacionado a isso. É uma pena que a gente observe que essas pessoas aí, né, a Polícia Federal está apurando tudo isso, mas a gente vê que eles estão respondendo por vários crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, lavagem e branqueamento de capitais e organização criminosa. Olha quanta coisa esse pessoal andou fazendo aí, né, Cristo? E a gente que está aqui batendo papo com você, e aí quero falar especificamente aí para o pessoal que está assistindo Na Mira, para os aposentados, para os pensionistas. Você pode perceber aí se você está sendo alvo desse golpe ou não, se você foi alvo desse golpe ou não. Faça o seguinte: veja aí naquela conta que você recebe especificamente o seu depósito aí do INSS, né? Dá uma olhadinha nisso quando você recebe o seu benefício e olha no extrato se não tem ali uma sigla diferente, né? Alguma coisa que começa com A. Esse A é de associação. Tem sempre umas siglas que aparecem lá. A alguma coisa, S alguma coisa que você não sabe de onde apareceu. Dá uma olhadinha no seu extrato e se isso estiver lá mesmo, procura um advogado da sua confiança, procura a OAB da sua cidade, procura a polícia, o Ministério Público. Isso precisa ser resolvido, faça um boletim de ocorrência. O mais importante de tudo isso, você tem direito a receber todos esses valores que foram cobrados de você indevidamente em dobro e ainda pode receber uma indenização por danos morais, que varia de 3 até 10 mil reais. Então você, aposentado e pensionista que está olhando aí, está vendo essa reportagem aqui no Kristen Na Mira, dá uma olhadinha lá no seu Elite. Como que eu posso também descobrir isso? Vai lá no meu INSS e dá uma olhadinha lá. É um aplicativo, né, doutor? Recebe. Isso, no aplicativo lá do meu INSS, dá uma olhadinha lá para você ver também se aparece naqueles seus recebíveis esse desconto aí da associação. Faça isso, porque você realmente tem um direito que está aí te esperando. Não deixa para lá não. O pessoal aí está pisando na bola e acha que você, que é aposentado e pensionista e que se deu tanto aí para o Brasil durante todo o tempo, não pode ficar agora a ver navios quando as próprias pessoas estão aplicando golpes e tirando o seu dinheiro da sua conta. Doutor, só para configurar aqui o entendimento. Então, o aposentado de repente recebia um desconto pequeno, muitas vezes na folha, que ele nem dava-se conta, no nome de uma associação picareta. Esses descontos tinham consentimento,
segundo a acusação da Polícia Federal, da alta cúpula do INSS. O desconto, embora pequeno para uma pessoa, você imagine o tamanho disso quando a gente fala dos milhões de aposentados no nosso Brasil. O que me assustou bastante, doutor Fabrício, é o volume de dinheiro envolvido. 6 bilhões e 300 milhões de reais. É isso mesmo, esses caras conseguiram movimentar isso mesmo, cara. Sabe o que acontece? É que a gente consiga entender como que esse golpe é aplicado. O aposentado e o pensionista nem sabe que isso foi descontado dele. Como muitos têm empréstimo consignado nos bancos, fizeram esses empréstimos consignados, o que acontece? A aposentadoria dele, o benefício que ele recebe, já tem um desconto. E aí, essas associações acabavam fazendo descontos nas contas das pessoas que variam entre 30 a 80 reais. Muitas vezes, como o aposentado e o pensionista fez o empréstimo consignado, ele não consegue saber direitinho qual é o valor que desconta, como que fica isso, e muitas vezes até pensa que isso é questão do banco, que ele na verdade fez isso tudo direitinho. Mas não, aqui que é importante a gente entender onde está o golpe. Como aparece lá o desconto dessa associação, dessa fundação, dessa seguradora, que o aposentado nem sabe que isso está acontecendo, dá uma olhadinha lá no Olerite, quando ele recebe, dá uma olhadinha lá especificamente no extrato dele do banco. Quando chega lá, puxa um extrato do banco aí dos últimos 3 meses e dá uma olhadinha lá se aparece esse desconto, que ele não sabe nem de onde veio. E isso aconteceu realmente, Cristian, com várias pessoas. O volume de dinheiro que esses caras conseguiram desviar é exatamente por isso. Porque os milhões de aposentados que tem no Brasil, muitos deles não conseguem perceber, Cristian, o que está acontecendo. Quantos dos nossos telespectadores aqui, que estão vendo pela televisão, pelas redes sociais, também devem viver essa situação e não conseguiram perceber ainda? Quantas pessoas não conhecem pessoas que são aposentados e pensionistas e também têm esse mesmo problema? Então, é muito importante esse serviço que o Namira está prestando para poder demonstrar onde está o golpe, para que as pessoas possam saber especificamente, olhar no seu extrato bancário ou no aplicativo do meu INSS e ver essa situação específica e aí, detectando isso, procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, procurar a delegacia de polícia ou até mesmo o Ministério Público, porque é possível fazer um boletim de ocorrência a esse respeito e ingressar na justiça, tendo, como você e a gente está conversando, a possibilidade de receber os valores descontados indevidamente em dobro e uma indenização por danos morais que varia de 3 a 10 mil reais. Doutor, vários comentários, tá? O Armando Stoquil acabou de comentar com a gente, ele é lá de Suzano, se eu não me engano. Ele acabou de comentar com a gente que a esposa dele tem o desconto. Ele acabou de averiguar o Olerite, né, aquela carta, e tem o desconto, tá? A Rose, ela diz o seguinte, que também tem desconto. Olha só como tá aparecendo. Isso são 2 telespectadores nossos. O Claudenir Aparecido Toscano diz o seguinte, boa tarde, infelizmente não vai dar em nada com essa justiça da injustiça do Brasil. Olha, eu não sei se não vai dar em nada, porque o homem já foi afastado do INSS e deve surgir uma série de ações, né, doutor? Sim, Cristian, eu quero até explicar isso para você. O nosso escritório já tem ações nesse sentido. E quando a gente fala aqui especificamente da devolução em dobro e do valor de danos morais de 3 a 10 mil reais, são vários casos que nós já temos aqui no escritório. E que isso é verdade mesmo. Essa situação acontece. É lógico, se os telespectadores que estão vendo aí a gente, fizeram esses comentários, não tiverem um profissional e precisarem de ajuda, o nosso escritório está aqui para poder ajudá-los,
para poder explicar como funciona, para poder, na verdade, ter efetivamente toda essa ideia de como o golpe aconteceu, para que eles possam aí serem ressarcidos. Se eles tiverem um profissional da confiança deles, é muito importante que eles procurem esse profissional. Mas se eles não tiverem, nós nos colocamos à disposição até nas nossas redes sociais para poder estar explicando tudo isso e estar conversando com esse pessoal. Acredite, acredite. O telespectador que disse que isso não vai dar em nada, não é verdade. Acredite sim, porque o judiciário já está reconhecendo essa situação. E agora só escancarou o que antigamente os meios de comunicação e o próprio Poder Judiciário cobravam a informação. Como que tantos descontos acontecem se as pessoas nunca deram autorização? Como tantos descontos acontecem se, na verdade, a pessoa nem sabe do que está falando desse desconto? Sabe por quê, Kristen? Porque esses documentos acabam sendo falsificados. Essas assinaturas nunca aconteceram. E nos processos que nós atuamos, e acredito que vários outros advogados também fazem isso, é muito comum as associações e as seguradoras apresentarem contratos assinados com os documentos dessas pessoas, dizendo, olha, é verdade, eles contrataram. Só que aí, Kristen, quando se pede uma perícia nessa situação, se demonstra que todas as assinaturas são falsas, se demonstra que todos os requerimentos são falsos, que os contratos são falsos. E é muito comum o Poder Judiciário, sensível do jeito que está numa situação como essa, mover, aí, ou atribuir essas indenizações e devolver o dinheiro para as pessoas. A ação não tem que ser movida contra o INSS, a ação não tem que ser movida contra o banco, nada disso. A ação tem que ser movida contra essas associações que promovem esses descontos específicos. Por isso, da importância de conversar com um advogado que seja especializado no assunto e possa ajudar as pessoas. Doutor Fabrício Pozzocco, mais uma vez, obrigado pela informação.